alguém me disse, o líder da primeira greve que enfrentou a ditadura e Contagem. Contagem, sim, foi a primeira grande greve, né? Mas Osasco, grande greve, afronta, porque foi de uma violência enorme, né? Então, essa violência, daí o editor ter gostado de dizer, afrontou a ditadura. O que eu queria dizer mais antes disso? Que a editora, nós estivemos no sindicato, uma manifestação do sindicato de Osasco, e o editor não pôde vir, e de repente eu não trouxe muitos exemplares, estou seguindo para Minas, não trouxe muitos exemplares, deve ter 2 ou 3, mas Editora Alameda, teclando José Ibrahim, Editora Alameda, a gente encontra a página da editora, distribui para o Brasil inteiro, sem frete grátis. Frete grátis, o que é uma grande possibilidade, porque infelizmente eu não vou ter livro para todo mundo hoje, mas é uma oportunidade de falar do livro, de divulgar o livro, pedir também, né? Pedir também que vocês todos têm redes sociais, estão ligados a uma instituição ainda ou outra, eu estou aqui até semana que vem, mas de continuar. Eu acho que se eu escrevi esse livro é porque eu acho que o personagem merecia, não tinha ainda uma biografia, e aí a gente precisa resgatar um certo tipo de história, né, de evento. Então é isso, se a gente puder fazer alguma coisa e passar informação, né, para que se tenha um conhecimento maior e trabalhar isso. Eu trabalho numa empresa que há 40 anos atrás o RU, né, o ministro do Trabalho, pediu a criação dessa instituição, se chama Sandexa, que faz conselho para os comitês de empresa na França. Por isso eu fiquei sabendo nessa ligação que existia um grupo de brasileiros durante a ditadura que esteve em Paris, na Europa, e que teve ajuda da CFDT, que colocou disponível um lugar e condições para que esses trabalhadores falassem do que estava rolando aqui no Brasil sobre a ditadura em relação aos trabalhadores. Esse livro que está aqui, né, que tem uma edição inicial, porque é o trabalho de pós-doutorado na Escola de Altos Estudos, escrevi inicialmente em francês e que traduzi em seguida, e que tem a tradução francesa, o prefácio do Marcelo Ridente, porque para mim é memória, eu trabalho com memória, eu acho que a gente precisa está recuperando isso, mas não somente para recuperar, mas também para transmitir às novas gerações, né? Quando a gente vê jovens pedindo a volta da ditadura, porque não tem informação. Então seria interessante que a gente fizesse um trabalho, né, com juventudes. Por isso eu comecei os lançamentos aqui no Brasil, um lançamento no CENEARTE, que foi a escola onde o Ibrahim cursou o seu 2º grau. Então vamos lá. Eu fiz um material aqui, eu disse as razões, né, enquanto autora, por que trabalhar isso. Eu estava após então o trabalho sobre o exílio, onde eu entrevistei o Ibrahim em 2012, Ibrahim morreu em 2013, então 5 anos da morte. Encontrei Fernando Moraes e falando do trabalho sobre o exílio e da vontade de fazer uma biografia. Ele me disse por que não a do José Ibrahim, que ele conhecia muito bem. E eu falei, por que não? Então comecei a pesquisa com documentos, né? Instituições, documentação, CEDOC, Serviço de Comunicação, Sindicatos Metalúrgicos, tem muita coisa. Tem feito também um trabalho de recuperação de arquivos importante. E eu queria depois sensibilizar a família, né, que está de acordo, que digitalizou muito desse material, de colocar à disposição ele nos centros de documentações, né, ligado ao trabalho, né? Existem vários. E digital, né, em matéria digital, a gente pode enviar para todas essas instituições e depois ver o que faz com o papel, né? Entrevistas, então entrevistei muita gente, militantes, outros atores dos anos 60, muitos ainda da greve da Cobrasma, de 68, o Albertino Souza Oliva, que era da Frente Nacional do Trabalho, vários trabalhadores da época, membros da diretoria do sindicato da época, Antônio Barros, Toninho de 38, todo o pessoal que está ainda aí, né, porque muitos já estão desaparecidos.
Os exilados ou amigos da Bélgica. Na Bélgica, onde o Ibrahim criou a Casa da América Latina, com a proposta de ajudar os imigrantes sem muita informação de como fazer. Ainda tem uma série de pessoas, de ex-exilados, o Antônio Lira brasileiro, mas o Zato e outros chilenos, uruguaianos, né? Uma série que pôde me falar do período belga do Ibrahim. Amigos e sindicalistas a partir dos anos 80, quando ele volta, né? Tem o alemão do ABC, o Fábio Corella, que foi assessor, o Jorge Nazariano, o Jorginho do Sindicato Metalúrgico de Osasco, uma série de pessoas, né, que eu pude entrevistar. Contatos que não responderam, gostaria de ter falado com o José Dirceu, porque estiveram juntos no PT inicialmente, no exílio, desde o tempo de estudantes em São Paulo, né, os estudantes ajudaram a fazer os panfletos, né, para a greve, para informar sobre a greve, o Lula, o Orivo Dutra, Manuel Dias do Nascimento, Neto, Ana Gomes, Osni, e não foi possível. Então, é um trabalho, assim, né, do que foi possível, tem outras informações, terão outras, eu espero que tenha outros pesquisadores que possam continuar essa história, e justamente é um registro hoje, né, do que foi possível saber e escrever. Eu queria dizer que eu escrevi de uma linguagem, uma biografia, eu escrevi de uma maneira muito simples, tanto o Trabalhadores Exilados é um trabalho, né, pós-doutorado, é um trabalho universitário, o José Ibrahim, a ideia era fazer o que eu soube, o que eu aprendi, mas fazer de uma linguagem simples, né, uma coisa fácil de ler, porque eu acho que o Ibrahim trabalhou com formação, a ideia era formar os trabalhadores, né? Ele formou na época dele e quando volta do exílio ele cria instituições de formação no Brasil, com os parceiros aqui, com o Ferreirinha, que depois foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, aqui no Rio, no Maranhão, né? Eles vão criar instituições de formações porque é importante, né, essa formação. Então, quando se coloca a ideia, por que escrever sobre o José Ibrahim? Eu acho que é um grande líder e precisava de uma biografia. Eu fui ver, por exemplo, o João Antônio Felício, que foi presidente da CUT de 97 a 99 e que é presidente da CSI, e que me disse o seguinte: José Ibrahim, coerente com seu passado de enfrentamento ao regime militar, contra quem teve papel destacado na organização das primeiras greves de 68, muito contribuiu para o processo que resultou na formação da CUT, Central União dos Trabalhadores do PT. Posteriormente, passou a optar por outros caminhos sindicais e partidários. Assim que retornou do exílio de longos 10 anos, somou conosco inúmeras paralisações, manifestações e protestos de 1º de maio. Como presidente da Confederação Sindical Internacional, posso atestar que seu nome faz parte da bela trajetória de lutas e conquistas do sindicalismo brasileiro e mundial. Eu acho importante, né? O Cid Benjamin também, que participou do sequestro do embaixador norte-americano, né? Que fez dos quais ele fazia parte, os 15 presos que foram liberados com esse sequestro. Ele diz o seguinte: a greve de Osasco, embora ainda tenha sido o último movimento de resistência ao golpe e da uma abertura de um novo ciclo de ascenso, despertou em nós muitas esperanças de uma retomada de lutas. Quando foi discutida a lista dos presos a serem trocados pelo embaixador Charles Delbrick, seu nome foi um dos primeiros a serem lembrados. Então, dessa importância, ele que era estudante na época. Então, o Fábio Corella, que foi amigo e assessor, também diz da importância, traz razões, né? Batalhado pela comissão de fábrica, por ter feito greve, ter sido preso, torturado, caçado. Na volta, contribuiu para a redemocratização e ajuda o PT e a CUT. Segundo motivo, é a sua inteligência. Nasceu com poder de oratória, podia, depois de ter tomado um porre no dia anterior, fazer no dia seguinte uma intervenção maravilhosa. O terceiro motivo é o seu carisma. Numa reunião onde tinha gente se disputando, ele começa a falar e a tensão se acalma. A discussão pode continuar, faça uma assembleia de 500 ou 1000 pessoas. São características do Ibrahim. O Ibrahim, ele vai dizer, não por ele, mas uma informação que o
trouxe nos documentos, se não houvesse Osasco de 68, não haveria o ABC de 78. Eu acho que 68 ficou perdido, ficou esquecido com o advento de 78 das greves do ABC. Sinalizamos um caminho que o movimento sindical tinha que brigar pela resistência contra a ditadura, pela democracia. Esse foi o grande legado. Tanto é que durante todo o período da resistência, a grande referência era a greve de Osasco, e acho que hoje, para muita gente dentro do movimento sindical, a greve de Osasco é o grande marco. A foto do livro é a foto de quando ele era presidente do sindicato dos metalúrgicos de Osasco, em 67, quando ele chega com 20 anos. Eu construí essa biografia em 3 momentos. A primeira é a construção do homem, a família, o meio, a escola, os aprendizados, para saber o que fez dele, o interesse, o que fez dele, o homem que ele foi, né? Em segundo, o momento 68, a greve, né? A greve que marcou a intervenção no sindicato, nas empresas, a clandestinidade. E o terceiro momento foi a volta, né? O que ele fez na volta. Em seguida, então, a gente começa a construção do homem. Ele é um filho de família operária, ele é o 11º de uma família de operários, de filhos e filhas. Todos eles foram trabalhar. Ele então começa, nascido em 46, o pai dele nasceu no Líbano e a mãe era de origem portuguesa, nascido do interior de São Paulo. O pai então, ele vai, né, Osasco é bairro de São Paulo, Osasco briga pela emancipação em 62, a gente chama Cidade de Trabalho, é um bairro industrial desde o começo do século, recebe os anarquistas da indústria Santa Marina, que foram demitidos, né, pelo patrão, e vai se localizar em Osasco, porque em Osasco foi fundada por um italiano, Antônio Agu, que estava lá e que deu justamente um terreno para eles construírem uma vidraçaria. Então, eles têm um terreno, eles têm ajuda do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, eles têm ajuda das pessoas, e as pessoas da cidade, os italianos, amigos, vêm ajudar a construir o lugar. E nesse lugar que depois vai ser cedido a Cobrasma. E esse lugar era, então, Mas o que acontece é que o fundo deveria ser comprado na Itália, e o advogado que foi encarregado de criar a cooperativa, ele era da família Prado, que era o dono da Santa Maria, e terminou fugindo com dinheiro, e eles não puderam construir a indústria de vidro. Para dizer que Osasco então tinha essa tradição anarquista, começa a industrialização cedo, é uma industrialização que vai se intensificar nos anos 40, né? E em seguida vai ter a Cobrasma, então, que vai empregar nos melhores anos 5.000 trabalhadores. Tem também esse fato de estudante operário. Nessa briga pela emancipação, brigou-se pelas escolas. Ibrahim é um dos primeiros que vai frequentar o 2º grau. Os irmãos deles não conseguiram frequentar porque não tinha escola, teria que pagar, ele é o primeiro operário. Então, Osasco tem essa coisa também de estudante operário, e ele vai para o Senai, ele vai ser operário qualificado, né? E sofre influência. Quais foram as influências do Ibrahim, que nunca entrou até então, até a greve, até a VPR, num partido ou num outro? Ele teve a influência comunista, tinha amigos comunistas, trotskistas, a Frente Nacional do Trabalho, grupos católicos, socialistas, afiliados a um partido, mas nunca se afiliou, o que eu disse, a um grupo, né, um partido. Ele dizia que ele queria conhecer melhor para poder se engajar numa coisa ou noutra. As fotos que a gente vê lá, né, ainda dos primeiros anos, o 1º grau, em seguida essa formação, o 8º ano escolar, deve ser, 61, e depois a carteira de trabalho. Ele vai começar a trabalhar então com uns 14 anos, né, em 61. Em seguida, essa organização dos trabalhadores, né, o papel dessa organização dos trabalhadores, então ele vai para a Cobrasma trabalhar, e existia, ele chega em 62, cria o pessoal ligado à Frente Nacional do Trabalho, vai criar o Grupo dos 10, é um começo
da comissão de fábrica. Eu digo comitê de empresa, mas eles chamavam comissão de fábrica, né? Então, em 62, na Cobrasma, a gente vê a Frente Nacional, a igreja criando. Em 65, o Ibrahim, ele tem outra coisa, eles criam com outros amigos que trabalhavam na Cobrasma, um grupo clandestino, seria uma comissão de fábrica, eles vão fazer a mesma coisa, mas clandestino. Ele vai dizer que tem condições de trabalho insuficientes, mas de forma clandestina. Mas ele vem, então, para essa comissão dos 11. Então, em 65 é eleito o segundo presidente, em 66 ele é eleito o presidente, e ao mesmo tempo ele continua, então, nessa atividade da comissão clandestina. A ideia é retomar o sindicato, porque o Ibrahim, ele não pensava outra coisa que, para ele, o sindicato era importante. Essas comissões, existia uma comissão da Cobraseixos, que era um grupo trotskista, que ele conheceu a experiência, mas esse grupo foi demitido, porque não era bem visto pelos patrões, mas também não bem visto pelo sindicato, né? Que achava que ia fazer o trabalho do sindicato. O Ibrahim não, ele pensava sindicato, ele pensava que era importante, e como a Frente Nacional do Trabalho, ele começou a sindicalizar, porque achava da maior importância. Então ele queria retomar, a ideia era retomar o sindicato, que estava na mão dos pelegos desde 74. Na presidência do sindicato, então, ele chega com 20 anos, eu disse, ele vai fazer o quê? Ele organiza uma vanguarda de fábrica, porque a maioria, ele, em conjunto com, quando ele é candidato, né, quando ele é candidato a presidente do sindicato, existem 3 chapas da situação, uma da oposição com membros do Partido Comunista, e ele, com a chapa verde, ele faz acordo com o pessoal da Frente Nacional do Trabalho. Praticamente todos os cargos vão para o pessoal da Frente Nacional do Trabalho, ele fica com a cabeça, mas, portanto, ele vai criar a vanguarda de fábrica, ou seja, são pessoas líderes, e que foi-se criada também outros comitês, outras comissões de fábricas e outras fábricas, mas ele fica, essa vanguarda de fábrica, segundo informações, teve em momentos 500 trabalhadores, e a intenção era formá-los de forma que eles fizessem um trabalho, eles participassem das assembleias no sindicato e pudesse, né, e uma ação do sindicato que as decisões importantes do sindicato eram ditadas pelas assembleias. Então, essas vanguardas, esses líderes natos de várias empresas, era de muita importância. E, então, no sindicato, o que ele faz? Ele vai fazer, a gente tem desde o início, o MIA, o Movimento Intersindical Anti-Arrocho, que seria o antecessor, né, da Central Sindical. Ele pensava que era importante ter essa figura de uma central. O 1º de Maio unitário, né, na Praça da Sé, com a participação de outros sindicatos, mas Osasco tinha uma participação importante, porque no MIA, Osasco e Contagem eram os únicos sindicatos, eu não posso dizer o único, porque eu não tenho certeza, mas os 2 sindicatos que estavam na mão da oposição sob ditadura, né? E o 1º de Maio, então, na Praça da Sé, a ideia era de fazer um 1º de Maio diferente dos outros, sem o governador biônico, né, que vai sair, então, mas ele era a minoria, ele era a única voz no MIA que defendia esse 1º de Maio para os trabalhadores. Então, o que vai acontecer? Ele não aparece no decisão estratégica, mas ele vai ser assim mesmo, ser responsabilizado pelo que aconteceu na praça, né, pelo que o governo não aceitava do que aconteceu na Praça da Sé, e a Delegação do Trabalho afasta do sindicato durante 10 dias. E que era uma preocupação, porque a greve, ela estava, desde que eles chegam no sindicato, o grupo, ele pensa que ele tem que fazer a greve que mudaria alguma coisa, que a greve que era um confronto com a ditadura, fazer avançar as coisas naquele momento. Mas o que acontece? Então, a greve seria no final do ano, mas esse afastamento de 10 dias do sindicato, todo mundo tem medo, e eles adiantam a greve no 16 de julho, o que não é uma época do dissídio. Final do ano seria a época do dissídio, pensava-se mais possibilidade de unir o maior número de sindicatos e de trabalhadores.
Eu só anotei lá Osasco, porque Osasco justamente, eu falei que tinha uma tradição em relação ao ABC, né? Osasco era mais antigo, uma industrialização mais antiga de tradição. Porque se eu vejo 12.112 trabalhadores nas indústrias de transformação, em contagem de 6.600, segundo o Belfort, no trabalho dele, eu vejo pelo IBGE, em 1970, que tem 2.699 trabalhadores no Brasil, em São Paulo 643, o ABC tem um número importante, 154.916, mas era uma região recente, né? A industrialização vai começar mais tarde e a conscientização também. Então é isso, tradição operária Osasco, militante, resistência, a figura do operário estudante também é importante. E essa preparação, essa greve, como desde que chega no sindicato, prepara-se essa greve. Então, 68, importante greve, afronta a ditadura. A gente viu que Contagem, né, em abril, se negociou, foi violento, mas não foi a violência da greve de Osasco, empregada no primeiro dia, já no primeiro dia, a deslojar os trabalhadores da Cobrasma de forma, né, a intervenção no sindicato, o mesmo dia, né, todo o sindicato cercado, eu conto tudo isso no livro, o Ibrahim afastado, e o que vai acontecer? Sem possibilidade de militar, né, oficialmente, ele vai para a clandestinidade, vai para a VPR, onde ele vai ser o responsável do setor urbano, ou seja, dos trabalhadores e estudantes. A gente vê, então, no momento ele vai ser preso na casa de um dos militantes da VPR, o Roque, de Osasco também, companheiro dele. Ele é preso em fevereiro de 69, uma ficha, e ele manda um bilhete para... Ele consegue mandar, porque ele ficou um certo tempo incomunicável no momento das torturas. E a mãe dessa avó do Carlos Eduardo, de uma pequena, cabelo branco, e fez com os filhos, com a família, um trabalho importante de procura do filho, né? Uma vez, como a Suzu Ângel, aqui no Rio de Janeiro, essa velhinha, carinhosamente, ela fez um trabalho intenso de saber onde estava o filho dele, de procurar no DOPS, no Exército, em todo lugar, procurar o filho. E aí tem sempre pontos positivos. Aqui ele encontra um soldado que leva um bilhete, né, que ele escreve, vai procurar a família, ter cuidado, e eu explico bem isso no livro. Então é isso. Aí, preso, o sequestro do embaixador americano vai liberá-lo, os 14 outros, né, trocados em setembro. Ele vai passar, então, para o exílio. O que ele vai, né, a gente sabe que o Hércules 56, o acordo era de liberá-los no México, mas no México eles não podiam passar, não podiam ficar. Eles vão, então, ser convidados por Fidel Castro, que manda um avião buscá-los. O Ibrahim, ao contrário de muitos outros, ele passa uns 3 anos em Cuba, né? Em Cuba é onde ele conhece a Marília, que chega depois do sequestro do avião, e que vão viver um período juntos, né, Marília? Eu tenho algumas fotos de Cuba, né? Isso de Cuba, da chegada deles. Em Cuba, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o treinamento, mas ele vai trabalhar também. Para ele, o trabalho era muito importante, foi trabalhar em várias indústrias metalúrgicas, ele queria saber como é que era essa Revolução Cubana, o que estava fazendo, como é que o povo estava vivendo, e o amor com a Marília nessa época, né? E ele parte, né, quando ele quer ir ver o socialismo chileno, o que está acontecendo. Ele pede para os cubanos, que não queria deixá-lo partir porque considerava que era arriscado. Ele é muito conhecido, foi trocado, né, os americanos sempre atrás, foi trocado pelo embaixador americano, e os chilenos, os cubanos não queriam que ele partisse, mas terminou deixando porque era vontade dele. Ele chega então no final de 72 no Chile. No Chile, ele tem ajuda, ele ficou muito doente, ajuda do poeta Tiago de Mello, que tinha sido embaixador, era isso, embaixador, acho. E ajuda ele, porque ele tinha sido médico, ele pega uma pneumonia importante. Depois o Tiago de Mello, muito engraçado, que ele tem uma foto depois aqui, ele vai ver a família, quando ele, né, tem um golpe no Chile.
ele vai ver a família em Presidente Altino e falar do Ibrahim, como é que foi, como é que ele estava. Ibrahim tem ainda o tempo de fazer formação, ele vai criar uma metalúrgica com outros companheiros, ele faz formação para acelerada para os trabalhadores. Com a tomada do poder e a morte do Allende, ele é obrigado a encontrar um refúgio. Ele tem a Teresa, mulher com o Carlos Eduardo no ventre, né, para nascer. Ele se refugia na embaixada do Panamá. Ele vai então encontrar a Teresa consegue chegar no Panamá, vai ter a criança, toda aquela coisa, né? E é um período pequeno no Panamá também, porque não era... 40 dias. 40 dias o tempo de nascer, porque não era uma destinação. Os panamenses não queriam esses exilados que passavam por lá. Nesse ponto, né, até engraçado, mas também trágico, né? Quando nós... O livro também conta, né, mas na verdade o meu pai ele pulou o muro da Embaixada do Panamá, né? Meu avô, pai da minha mãe, na época era presidente, era tesoureiro-chefe do Banco Central, foi fundador do Banco Central, então ele inclusive falsificava passaporte para as pessoas fugirem, né? Então ele vai levar minha mãe, vai para o Chile, leva minha mãe para o Panamá, porque era o país menos visado, porque a embaixada suíça já tinha muita gente, a Bélgica nem se fala, enfim. E aí o meu pai ele pula o muro, né, inclusive a base de tiro dos carabineiros, né, e ele fica esse período lá e depois eles são levados para o Panamá. E no Panamá eles têm que ficar muito pouco tempo, inclusive na época o presidente era o general Omar Torrijos, né, e ele fez uma reunião com os principais exilados que estavam no Panamá, fugiram para lá e disseram: vocês são pessoas não gratas, né, persona não grata, e tem que ficar aí para o meu pai e para minha mãe, ó, vocês têm a criança aqui e vazam. E para cada um ele deu um charuto, né, e deu $300 para ajudar, né? Isso é uma coisa, às vezes, no decorrer, inclusive no Hércules 56, né, quando eles descem no México, o agente do trabalho mexicano vai lá salvar eles, tirar eles do avião, né? E aí o cara da polícia lá mexicana grita: saquem as esposas. E um cara não sabia espanhol, virou e disse assim: não deixaram trazer as esposas. Essa é engraçado, né? Mas o menos engraçado... O menos engraçado é que o Ibrahim nunca pôde registrar o filho, porque o filho era você, Carlos Eduardo. É uma outra história. É uma outra história. Eu fiquei apátrida até os 10 anos de idade, porque o primeiro marido da minha mãe, que foi aluno da UFRJ, engenharia, foi morto na ditadura, no Forte São José, em Niterói. Dizem que ele foi jogado vivo na Baía de Guanabara. Ele foi o primeiro marido da minha mãe, que morreu. Minha mãe tinha 23 anos, já ficou viúva, depois que conheceu meu pai, né? E aí eu fiquei apátrida, porque o primeiro marido da minha mãe era considerado vivo, meu pai morto. Banido era morto e o outro era vivo. Então era impossível registrar. Eu tive que entrar contra uma ação contra a República para ter minha cidadania nata. E a certidão, porque a minha certidão depois de uns 10 anos de idade, eu ganhei uma certidão brasileira provisória. Pois é, então, depois do Panamá, uma família, um movimento, né, Europa, com todos os movimentos de acolho, teve uma família que, sabendo que tinha um casal jovem, uma criança de alguns dias, queria recebê-lo, né, era operário na cidade de Nivella. Então, o Ibrahim, Teresa e o Carlos Eduardo vão viver, né? O Ibrahim vai trabalhar como operário metalúrgico nessa cidade, que é vizinha do lado francês, né? da Bélgica. Eu tenho aqui uma carta do Betinho, né? Que a Marília disse que está em Belo Horizonte, onde nesse período, nos
nos últimos tempos de Nivelle, ele escreve um bilhetinho e diz que a situação está brava e tal, e vai levando, né? Mas ó, a criança está bela e bonita. Então ele vai para Bruxelas, porque Nivelle não era muito longe, tipo uns 40 quilômetros de Bruxelas, mas era Bruxelas onde estava todos os exiliados, todos os movimentos estavam mais. Então ele vai para lá e ele vai integrar, ele vai então fazer esse trabalho importante na Maison d'Amérique Latina, que é o trabalho, a Maison d'Amérique Latina era uma outra coisa, vai se transformar nesse lugar que acolhe os trabalhadores, os imigrantes, né, da América Latina, que era numeroso depois da queda do Allende. O foco aí, né, são os exilados da América Latina, das ditaduras. Sim, né? sim. Tinha uruguaianos e tal, mas ele era uma pessoa que organizou esse movimento, que todo esse tempo também estava na organização pela anistia, né? Ele deu declaração no Tribunal do Céu, ele criou o que eu achei importante, que foi o primeiro trabalho sobre o exílio, é um grupo, né, de apoio à oposição sindical, né, que tem, chegando lá, eles começam enquanto trabalhadores sindicalistas a se perguntar onde estavam os trabalhadores exilados, né? Na minha mostra, assim, 36 que eram sindicalistas, ou que foi candidato ou alguma coisa em termos de que estavam exilados. A gente viu o Orlando Frátio, né, que estava na Itália, José Barbosa e Manuel da Conceição na Suíça, Ibrahim José Cardoso Ferreirinha na Bélgica, Luiz Cardoso, Luizão e o Delegues Flores, os metalúrgicos de São Paulo estavam em Paris. Então, também gente, né, tinha padres operários, que de volta expulsos, também tinha um padre, um deles que foi importante nesse momento, que dava ajuda, né, a esse grupo, né, de apoio à oposição sindical. Então a CFDT cedeu um lugar nos sindicatos metalúrgicos da Federação dos Metalúrgicos em Paris, e eles vinham, né, a Ibrahim estava na Bélgica, mas eram 3, na época sem TGV, hoje é uma hora, antes eram umas 3 horas, vinham de manhã e saíam à noite, mas era um suporte interessante, meios de comunicação. Eles criaram, né, esses trabalhadores e um grupo de apoio, dois jornais para falar do que estava acontecendo lá fora, com os trabalhadores, e fazer ligação, porque eles convidaram também, a CFDT colocou à disposição do núcleo de formação que eles têm. Então, esse povo que estava lá, o Ibrahim, foi se formar nessa unidade de formação, mas também convidaram membros da oposição sindical a ir se formar, a ver e, sobretudo, o trabalho muito importante que eles fizeram foi, a CFDT também colocou à disposição desse grupo as relações que eles tinham com o sindicalismo europeu, o sindicalismo mundial. Então, eles foram para os Estados Unidos. O Ibrahim não foi porque, tendo saído com o sequestro do embaixador, não teve visto para entrar, mas foram outros membros desse grupo, e ele foi para outros lugares falar em contato com os sindicalistas, e eles realizam um primeiro encontro importante, né, em maio de 79, aproveitando que todos esses que teve um outro encontro em Bruxelas. Aproveitando esse encontro, eles realizam um encontro deles no 1º de maio de 79, e justamente com a participação, me citaram 27 sindicais, federações do mundo inteiro, e muita gente. Aí uma imagem desse encontro, né? Esse padre que trabalhou no Rio de Janeiro num segundo momento, mas em Salvador, em primeiro lugar, o Luizão, que é do Sindicato Metalúrgico de Osasco, companheiro dele de Senai, de metalúrgico. Os dois outros, não sei, representantes de sindicatos. E ele encontrou, claro, na Bélgica, todo mundo político que passava, inclusive o Brizola, né? Então, o povo, o contato com o Brizola, mas também o Jacobitar, não, como eu disse, oposição, mas também o Jacobitar, né, do grupo do ABC, que esteve lá com ele e tal. Então, o terceiro momento do livro é o retorno à pátria, né? Ele volta, então, o advogado, as instituições, os grupos, vão pedir para ele voltar antes da anistia, justamente para forçar,
para forçar a saída da anistia. Então ele volta 26 de maio de 78, tem alguns filmes que... Nessa parte aí, vários políticos, né? O meu pai, com a Casa Latino-Americana, ele consegue ser um ícone da resistência da ditadura no exterior. Ele consegue organizar muita gente, inclusive artistas, políticos e tudo mais. Quando teve a anistia, meu pai foi consultar a possível volta dele, né? Antes da anistia, justamente foi para forçar a anistia. Exatamente. E muitos aconselharam, como meu pai era um camarada que gozava de uma certa notoriedade, né? Se ele fosse antes, ele poderia abrir a porteira, entendeu? Abrir a porteira. Tanto é que meu pai usa até um termo engraçado. Então eu aceito ser boi de piranha. Né? Então o objetivo era estratégico da volta do meu pai mesmo. Era para abrir a porteira e vir todo mundo atrás. Pois é, a anistia vai sair mais para o final do ano, né? Então ele volta com esse objetivo. Antes de voltar em 78, ele dá uma entrevista à Veja, nas páginas amarelas. Mais conhecido dos dirigentes sindicais, ele faz um balanço nesse artigo de 68. Ele fala dos comitês de fábrica, critica o Lula, que entre 69 e 77 estava mudo. Ele integra os movimentos pela democratização, todos os movimentos, as greves do ABC, ele vai para lá, o pessoal de São Paulo, a oposição de São Paulo. Ele não tem documento nesse momento, ele tem que responder os processos, né? Ele não tem trabalho e ele vai, então, militar. A ideia do PT, segundo a Marília, já existia desde Cuba, né? A ideia de um partido de trabalhadores para trabalhadores, né? Que depois ele vai falar dessa ideia nesse artigo da Veja, e depois o pessoal do ABC e muitos outros vai ter essa ideia de fundar. Então o PT CUT, ele vai militar. Ele não vê o Lula imediatamente, segundo algumas críticas de outros sindicalistas voltando do Brasil, voltando do exílio, é que eles não tiveram o convite do Lula para ir vê-lo. O Lula não... Eu tenho uma declaração de outros no trabalho sobre o exílio, que eles esperavam que o Lula convidasse, e o Lula não convidou. Demorou um certo tempo lá entre Ibrahim e Lula, mas eles se viram 2 meses depois, e eles vão nessa luta, nessa militância, em Osasco, no ABC, e onde ele estudou. Eu gostei muito dessas fotos, interessantes, achei. Também vai ver a família, né? O Ibrahim, ele volta, ele vai não conhecer a família, porque ele já conhecia, a família já tinha ido na Bélgica vê-lo, mas ele vem aqui no Rio, né? E eu acho que é o primeiro momento em que você vai conhecer os primos, né? Exatamente. Tanto do Rio, né? Que a minha mãe é do Rio, aquela foto ali é da minha família aqui no Rio, né? Meu avô, aquele que falsificava passaporte, aquele ali, né? Minha avó, minha mãe, enfim, meus tios, meus primos, e em Osasco, que lá eu tenho uns 35 primos irmãos, né? Lá uma família numerosa, 11 filhos, né? 11 filhos. Então é isso, a criação do PT, né? Um partido para os trabalhadores, após a luta armada pelas urnas, né? Seria a chegada dos trabalhadores no poder pelas urnas, imaginado em Cuba de a Veja, eu disse, Lula fala em 12 de 78, algumas fotos da criação do PT, eu não trouxe, eu nunca vi nenhuma foto, talvez não tenha visto todas, mas o Ibrahim, numa dessas fotos, não vi, talvez vocês tenham conhecimento, eu não encontrei. Então ele vai participar da Executiva Nacional, né? Ele vai estar com Lula, com Ibrahim, com Gevseu. Ele tem a base em Osasco, claro, a base dele em Osasco. Em 81 existe um congresso, né? Lula ataca Ibrahim, foi uma declaração que eu obtive, disputa com Lula, a direção do partido, ele obtém 30%, né, dos votos, ele, e essa ainda, candidato a deputado, então ele foi candidato a deputado federal em 82, mas em Osasco, a base dele, teve 2 candidatos, Ibrahim e José Pedro. Se eu somo os votos dos 2, teria elegido um outro deputado, mas
algumas declarações que dizia que a intenção foi de dividir os votos em Osasco, porque o Zé Pedro seria o candidato do Lula. Existe em 84 uma questão na convenção do partido em Osasco. Ele declara em alguns momentos que ele foi empurrado para sair, ele parte em 85. Ele então, como eu disse, a formação sindical para ele era muito importante. Ele vai criar em São Paulo o CACS, com o Luizão, com os exilados que estavam voltando ligando a formação e com outros. O SEDAC, aqui no Rio de Janeiro é o SEDAC, com Ferreirinha, e Manuel da Conceição no Maranhão, e outros no Brasil, tem o Sul também, tem várias outras instituições de formação que foram criadas, inclusive com essas ligações que ele tinha, né? Vindo para cá, ele traz todas as ligações que ele tinha com a CFDT, mas com todo o sindicalismo europeu e mundial. Eu queria dizer que essa pessoa lá foi muito importante na luta deles, né? Na Europa. Ela é prima ela trabalhou sempre com, vocês conhecem, né? Aqui, ela esteve no fórum recentemente, foi homenageada, né? O último. Ela é de uma importância capital e foi em todos esses movimentos. Começou o movimento de desenvolvimento, né, no Marrocos, depois veio para o Brasil, esteve em Pernambuco, e aí eu esqueci o nome dela. Diga aí, por favor. Eu esqueci o nome dela. Ariane de Champollion, que era prima do rei da Bélgica, né? E vinha muito e passava muita informação e ajudava muito. Era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Então, Ibrahim, ele participou de 3 partidos, o PT, o PDT, o Partido Verde, e ele foi, então, eu disse, candidato. O PDT, ele vai para o PDT quando ele sai do PT. Ele conhecia o Brizola, claro. O Brizola convida ele para participar desse partido de trabalhadores, né? PDT. Ele é secretário do PDT em São Paulo. Ele é candidato a deputado federal, mas não é eleito, em 93, e ele parte em 93. Ele vai para o Partido Verde após a força sindical. Ele é candidato, mas ele teve um câncer e não pôde trabalhar na candidatura. E ele, em termos de centrais sindicais, então ele ajuda a criar a CUT, ele vai para a força sindical depois. Mas esse movimento de construção, tanto de centrais e partidos políticos, a formação de partidos políticos, né? O último partido político que meu pai ajuda a criar é o recriar, né, refundar, é o PSD, né, que o Kassab é o ícone maior, né? Quando meu pai ajuda a fundar a UGT, né, que antes era a SDS, junto com o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que aí fundaram a UGT, ele é convidado pelo Kassab para montar a base social do PSD. Ele não chega a se filiar ao PSD, acabou não dando tempo, né? Mas aí o último partido que ele ajuda a fortalecer e criar é o PSD do Kassab. Porque o pessoal de Osasco, o Partido Verde, disse que ele continuou sempre filiado ao Partido Verde. Mas é isso, ele não teve tempo de fazer as coisas. Na CUT, a relação com a CFDT e os outros, Europa e Mundo, já disse, o Jacob Ittar foi escolhido pelas relações internacionais da CUT. Eu acho que ele deve ter ficado muito triste e chateado, porque era ele a pessoa ideal, fez todas as relações e não foi escolhido. Ele vai para a Força Sindical e lá, sim, ele é o responsável das relações internacionais. A gente vê nessa foto na Organização Internacional do Trabalho. Ele é responsável, então, via aqui com o presidente pessoal. É muito criticado, eu constatei muitas críticas em relação à posição dele, a ida para a Força Sindical. Depois ele sai e ele vai para o UGT, após o Partido Verde, né? Ele volta para o mundo sindical, ele volta para, então, como o Carlos Eduardo disse, na construção da UGT, onde vai ser formação, é responsável de formação, né? Quando eu entrevistei em 2012, ele falou dessa importância de formar, né? Para ele era muito importante estar naquele lugar ali, contribuindo para isso, era muito importante para ele.
Pois é, a gente vê, né, ele disse essa foto que foi com o Ricardo Batata do GT, o Afif do PSD, né? E é isso, a família, porque eu tentei, falar do homem, o Ibrahim é importante, ele foi um militante muito importante, mas para entender o militante é preciso, o homem é completo, ele não é só militante, ele é pai, ele é homem, ele é tudo, né? Então, a Marília queria falar alguma coisa, espera um pouquinho, estou terminando e você fala. A família, a separação, né? Ele se separa com a Teresa vive com ele até 82, ele volta para o Rio com o filho. Em 83 ele vai viver com a Helena, com quem ele tem o Gabriel, o filho mais novo de 22 anos. E a família, né? Era importante para ele, essa família, era o 13º filho dessa família, e o patriarca, né, o vô do Carlos Eduardo, unia muito a família, gostava de unir essa família, né? E ele, o Ibrahim, fazia a mesma coisa, ele fazia um churrasco numa chácara e tal, e lá, e é só o último, eu mostrei então rapidamente, são os 40 anos da greve de Osasco, são manifestações de Osasco, o Sindicato Metalúrgico tem feito, né, trabalhado nessa memória, recolhido, a Comissão da Verdade dos Trabalhadores, ele recolheu muita informação, muita memória. E eu queria dizer que o legado, né, eu não tenho o novo sindicalismo, as ideias de fazer comissão de fábrica, a ideia de central sindical, tudo que foi o novo sindicalismo nasceu ali, né, comitê de fábrica nasceu ali, formação dos trabalhadores. Eu acho de uma maior importância a resistência, né? No exílio, a contribuição com o GAL, com relação com o sindicalismo europeu e mundial, ajuda a criar o QT, o ACUT, a FO, antes de ir para o GT. Eu não sei se você, a Marília, eu não sei como o José, como é que você... Para mim, eu agradeço, foi o que eu espero que vocês tenham...